é isso. Gente, vamos entrar no nosso capítulo. Vamos para Paris? E depois para Nova York. Vamos para Paris? Olha, É, o bom da que gente viagem. o bom da gente ter, pelo menos assim, o Kindle, é porque a gente pode compartilhar trechos do livro, né? Então eu peguei a descrição da Torre Eiffel, mandei para algumas pessoas e falei assim, que lugar é esse? Né? Ninguém acertou. Que lugar é qual? Que lugar é esse? A descrição que o A Copenhague descrição. Ah, Eiffel, né? Que lugar é esse? É interessante, né? Esse desenho, Uhum. porque é uma palafita, né? É um prédio, mas ele fez uma palafita, né? Exatamente uma palafita, quer dizer, como junta-se, né? Como é que eu vou explicar, né? Aquilo que eu estou vendo a partir da minha cultura e do meu conhecimento, né? Vamos compartilhar um pouco a nossa sensação, né? mas eu estou com uma sensação que eu já discuti esse capítulo com vocês. É que eu estou. Não, eu acho que não, né? Não, Sabe o que não. talvez seja, Neuza? É porque eu acho que os últimos capítulos, eu acho Ele que também falou um pouco disso, né, no anterior. falou. Sei lá. Eu acho que ele vem apresentando, acho que a primeira parte, depois que entra na fumaça do metal, ele começa a falar, acho que é a percepção do nosso mundo. Ele fala da percepção do ponto de vista, né, do ponto de vista Yanomami, qual é a percepção que ele tem do nosso mundo. Uhum. Talvez por isso que pareça familiar, porque o Não, nosso. é que eu acho que eu comentei esse capítulo com alguma outra pessoa, porque eu achei ele tão sensacional. Essa descrição, uma casa muito alta, pontuda, feita de metal, com grande antena coberta de cipós de luz brilhante, cintilante. Eu achei isso assim. É. Eu acho que eu comentei com outras pessoas a descrição maravilhosa que ele faz da Torre Eiffel, né? Muito engraçado. E fica um monte de gente olhando. Fica um monte de gente E olhando para fica, esse negócio, tirando é. fotografia. Não é fotografia que ele fala, pegam imagens dela uma atrás da outra. É. É. E acho que esse talvez seja um dos primeiros, um dos primeiros aspectos, né? Porque a gente tira a fotografia, né? Ao invés de talvez estar ali conectado e sentir alguma coisa, entrar em contato, a nossa necessidade de armazenamento, né? A gente vai guardando, 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 se torna uma mercadoria. Também, né? É. Se torna uma mercadoria mais uma vez, né? O quanto a gente precisa guardar aquilo, né? Acho que ele fala no livro todo, de várias maneiras, como é que nós funcionamos, a nossa dissociação, ela faz com que a gente precise guardar coisas que possam trazer a nossa memória. A gente não confia na nossa memória e não confia no outro, não tem o outro para poder nos auxiliar na nossa memória, para nos auxiliar na vida, naquilo que a gente precisar. Então, como a gente não confia, a gente precisa ter depósitos, né, de comidas, depósitos de objetos, a gente precisa ter 10 canecas, sendo que, sei lá, na casa você tem 3 pessoas, mas você tem 10 canecas, né? Então, acho que já é uma das coisas que ele fala, né, desse acúmulo que nós fazemos, né, e talvez pensar por que que esses acúmulos acontecem, né, que vazio é esse, né, que até nas imagens, né.
Mas você viu que ele fala, né, que está falando da torre ainda, ele falou que apesar da semelhança, né, com a casa dos espíritos que ele conhece, né, a luz daquela casa de ferro parecia sem vida, não saía dela nenhum som. Se fosse viva como uma verdadeira casa de espíritos, ouviríamos brotar de sua luminosidade o sibilar incessante dos cantos de seus habitantes. Então, embora seja uma casa de ferro, ela não tem vida, né? Uhum. Ela não é uma casa preenchida, né? Por espíritos, né? E ela é de ferro, do metal, tem um trecho também, né, que eu acho que ele fala, mas ele não fica muito, que é um metal que é retirado da terra. Então, quando retira da terra, você mata aquilo, porque ele está ali, mas ele não respira. Você tirou, você deu uma outra forma para ele, mas é o mesmo material, é o mesmo processo que se faz, né, com o ouro, com as outras extrações. E a referência, né, Neuza, o tempo todo são os espíritos, né, são os chapiris, Sempre. Sempre. né? Porque, na realidade, se a gente pensar, né, o que é uma coisa sem alma? Não é nada, né? Se a gente pensar nos espíritos ou relacionar, não quer dizer que seja a mesma coisa, né? Mas os espíritos dão vida, né? Os espíritos estão lá porque eles carregam essa energia de vida, né? E qualquer coisa que não tem energia de vida, a árvore tem energia de vida, os animais têm, não precisa ser só ser humano, né? As coisas vivas, né? Elas têm algo dentro delas, né? Que as torna vivas, né? Muito bonito isso. Aí depois ele vai para o museu, aí chocou. Ah, é. Aí, na hora que ele vai para o museu, aí chocou. Imagina ele vendo aquelas coisas no museu. Aí sai super ofendido, né? Pois é. O que fazem aquelas pessoas, né? Arcos, flechas, arabatanas, Tudo, e bordunas, lanças, machados Isso de pedra. Mas parecer ridículo, né? Não sei, mas assim, me senti um pouco nesse lugar de estar ali olhando as coisas mortas. Deu essa impressão um pouco, né? A gente olha para as coisas mortas, né? A gente acumula as coisas mortas, né? Uma hora ele fala disso, né? Dos animais, né? Guarda muito, né? Crânios, ossos e tudo isso, né? Ele fala disso, e é interessante a forma como ele vai falando, né? Com uma braveza até assim. Isso não podia estar acontecendo, né? Não podia ser assim. Ele fica indignado mesmo. Não sei, me tocou bastante essa parte, assim, diante, né, de como a gente olha para os museus e a visão que ele traz, assim. Acho que foi muito, muito rica, assim, de abrir, né? Como se abre, olha aqui, né, para onde que nós estamos olhando, né? Isso. Principalmente esses restos, essas ossadas ou isso, por que não dá um lugar de descanso, né? Para esses seres? Esse não é um lugar deles estarem, né? Eles teriam que estar em outro lugar, né? E ele usa um termo interessante, como é que é? Estar num estado fantasma, né? Que ele também acabou ficando nesse estado fantasma, né? Que o quanto ele se sentiu mal nessas cidades e ele precisou de um tempo para se recuperar quando voltou para a floresta, né? Ele fala desse estar num modo fantasma. Eu tentei achar aqui, mas eu não consegui. Acho que está mais para frente, acho, Jussara.
E esse modo fantasma é um modo desalmado, né? Desalmado. É quando perde-se a alma. É quando ele se sente desprotegido, ameaçado. Acho que não chega a ser ameaçado, porque os outros, né, o sogro, as outras pessoas, né, quer dizer, outros xamãs estavam fazendo por ele, estavam cuidando dele, né? Mas isso me fez lembrar também na época quando o manto Tupinambá, né, foi devolvido para o Brasil. Na época eu cheguei, não que fizesse diferença o que eu pensasse ou deixasse de pensar, mas eu me posicionei onde eu pude, né? Primeiro porque eu acho que o manto ele não tinha que ser, né, ele tinha que ter uma reparação porque ele foi roubado. Então eu acho que deveria no mínimo pedir desculpas, que não aconteceu. E além disso, o manto não deveria ir para o museu. O manto deveria ir para os Tupinambá. E por mais que, né, o próprio governo e algumas entidades diziam, mas assim, existem conflitos entre os Tupinambá, para onde o manto vai? Isso é um problema deles. Então, assim, se eles picassem o manto, eles teriam picado o manto. O manto é deles. Uma coisa que é roubada da casa, roubado do território, ele vai ser devolvido, ele tem que ir para o território, né? Eu Sim. não tenho que ficar vendo o manto. Até porque eu vou ver um manto, eu não vou ver o ritual, né? E para as pessoas que têm, que sabem o que é o manto, ele não é um manto, ele é o acesso a uma série de coisas. É como, né, aquele manto do Negro Bispo, né? Aliás, do Bispo do Rosário, né? Que era de proteção para ele, né? Para outras pessoas é um objeto de arte, mas era um instrumento de proteção, e fazia muita diferença, né? Ele tê-lo ou não tê-lo, né? Então, acho que são muitas situações que a gente continua com um pensamento, né, colonizador, com essas atitudes. E assim, elas vão passando, né, quase que desapercebidas, né? A gente não consegue observar isso. A gente chega em algum momento a falar disso, vai ficar mais para frente, né? Será né, fazendo referência ao Brasil, será que lá eles também estão fazendo isso com a gente, né? Trocando, pegando as nossas coisas para depois se tornarem relíquias, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele lembra isso, né? Olhando para esses objetos lá, ele fala daqui, né? Será que estão querendo fazer isso também, né? Conosco, né? É uma experiência. E acho que ele faz ele vai dando uma aula de psicopatologia, eu acho. Porque, porque ele começa a falar assim, eu estava cambaleante, né? Eu começo a não me sentir bem, parece que eu estou um atoleiro, né? Que eu vou me afundando. À medida em que eu fui vendo aquela agitação, as formigas, as pessoas correndo, indo e vindo, né? Olhando para o chão, não olhando para o céu, não olhando para as outras, olhando para um monte de ferro, né? Com um cipó de luzes e tal. Eu fui me perdendo naquilo. E eu fui me sentindo ansioso. Uhum. Eu fui percebendo que eu não tinha um chão firme para pisar, né? Que é o que a gente lida na maior parte do tempo, né? Uhum. Na maior parte do tempo. Olha, tá aí, né? Ele está dizendo isso para a gente, o que a gente tão bem conhece também. E a Mas gente, dá para ver que é interessante comparar o ponto de vista, né? O que aquilo que está no museu é para nós, o que aquilo que está no museu é para ele. Quando você falou do significado do manto, né? O significado de uma peça, o significado de uma coisa, tudo depende de o que aquilo é, porque a gente até pode pensar que antropólogos, historiadores colocam algumas peças no museu para manter uma história, ou para deixar uma história registrada, para deixar um legado
Não estou defendendo, mas eu acho que tem essa ideia, né? O museu é para deixar um legado, porque a gente precisa saber que os outros povos existiram, né? Você vai no Museu do Louvre, você tem ali um retrato e uma história enorme de muitas civilizações que fazem até a gente repensar na nossa civilização, e às vezes civilizações que foram muito adiantadas e fizeram muitas coisas e tiveram muitos materiais e muito conhecimento, né? E aquilo são a demonstração de que outros povos já existiram e que eles deveriam ser considerados e venerados dentro da história, né? Mas quando ele chega, ele vê sob o prisma, entendeu? Eu acho que tudo depende de qual é qual é o olhar que eu dou para aquilo que eu estou enxergando. Então, é importante a gente ver a maneira como ele pensou, mas também acho que assim, não tem exatamente uma maldade, necessariamente uma maldade de se colocar as coisas lá, né? Acho que existe outra intenção. E aí, se ela é boa ou se ela é ruim, não sei, mas que ela é diferente, com certeza é, né? Mas quando ele vê no museu arco, flecha, penas, plumas, e coisas que pertencem ou pertenceram a tribos, né? Outros povos, né? Outros povos, isso. Ele até levanta uma questão, será que eles estão fazendo isso porque realmente estão vendo o nosso fim, né? Então, é isso que tem, quer dizer, é porque também nós vamos deixar de existir, né? Por isso que essas coisas estão aqui, na interpretação dele, né? Sim. Porque isso aqui é tudo de gente que já viveu, já passou, de outras épocas, enfim. Então, essas representações, né, desses povos que já existiram, então conosco vai ser assim também? A gente vai deixar de existir? Que no museu geralmente é o que já passou, né? O museu tá cheio de dinossauro, né? Aí você vê os dinossauros lá no museu, você fala, nossa, existiram bichos desse tamanho que não existem mais, né? Então, eu concordo com vocês, mas por outro lado, né, voltando no manto, né, o manto, ele existiu, mas ele existe, porque os Tupinambá estão aí. Então, é diferente, eu acho que, assim, como é que nós podemos, sim, né, ter a memória, ter a história, ter esse conhecimento, fazer esse reconhecimento, que eu acredito, eu acho que a gente tem que fazer sim, mas, por outro lado, quem é que determina que aquilo vai para lá? Quem é que determina, né, assim, por exemplo, um corpo, né, no momento em que, será que a gente teria uma outra forma, né, de ter o acesso a essa informação, mas um corpo que foi enterrado, né, e que estava lá numa tumba, será que ele não deveria continuar lá? Uhum. Que a gente pudesse saber que ele está lá, no momento em que nós tiramos, em que nós quebramos, assim, um ritual, em algum momento ele foi feito para que tivesse lá, naquela tumba, que tivesse naquele local, com aquelas coisas no entorno, enfim, tem todo um contexto. Quer dizer, quando nós pegamos e nós levamos, trazemos, né, ou ainda o que ele fala mais adiante, né, assim, quer dizer, vocês vão para a guerra, catam coisas num lugar, levam para o outro, né, como a gente vê no Vaticano, né, assim, aquelas salas só com cabeça, que era uma forma, né, de você mostrar nas invasões, nas guerras, que você tinha uma sobreposição. Aquele monte de cabeça, né, é uma coisa meio assustadora, né, e é tanta cabeça que você, assim, tanto faz a cabeça quase que está ali.
mas é uma atitude de poder. Então, talvez a gente também pensar de que maneira nós mantemos a história viva, que a gente mantenha a consciência da história. Talvez a maneira como a gente faça, ela precise, né, ou ela possa ser repensada, não é esquecê-la, mas nós fazemos, eu acho que de uma forma muito antropocêntrica mesmo, né? Onde o que nos importa, e isso é manifestação de poder, de que eu posso, eu tenho, eu faço, né? Talvez, eu concordo com tudo que vocês estão colocando, mas eu também acho que alguma coisa precisa ser revista, porque é muito invasivo. Eu acho É. que E muito. talvez também depende do quê, né? Quando você fala corpos, quando você fala coisa, aí a gente sente que teve um desrespeito, talvez maior, a um ritual, alguma coisa, né? Agora, talvez algum objeto. Eu estou lembrando, não sei porquê, mas eu estou lembrando que eu fui no Museu do Holocausto, Hum, quando eu viajei. E o Museu do Holocausto, eu saí chorando, porque é muito difícil o que você vê lá. Você não vê corpos, mas você vê fotos, você vê objetos, você vê coisas terríveis, né? Então são assim, você leva choque e você ao entrar está escrito que o museu se mantém para que se não saia da memória a um período tão horrível, para que esse período não se repita. Porque a gente pensa, né, para que ter um museu dessa coisa horrorosa, né? Para que o museu disso? Não devia nem existir museu. Mas eles deixam muito claro na entrada que a construção do museu e a existência do museu é para que atrocidades desse gênero nunca mais sejam cometidas. O que também não, para dizer a verdade, as atrocidades continuam muito sendo cometidas, né? Não garante nada. Mas, sabe, acho que nesse sentido tem uma ideia de não vamos esquecer de coisas que a gente não deve repetir, né? hum. Não sei, talvez seja outra Não, proposta. Né? então, mas eu acho que essa é uma outra situação, É né? outra Eu acho proposta, que né? essa é outra proposta, são propostas e propostas, situações e situações, né? Acho que existem, se a maneira, né, de manter, e olha que mesmo com o Museu do Holocausto e tantos outros dessa natureza, né, o mundo está como está, imagina se não tivesse, né? Pois é. Dá vontade de mandar muita gente ver de novo lá. Pisa lá no. Olha o que vocês estão fazendo, né? Olha o caminho, né? O caminho é esse, né? Para onde se está indo. Então, mas eu acho que existem, são situações e situações. Sim. E acho que isso que talvez a gente tenha que se atentar, né? Aquilo em que medida que algumas coisas a gente de fato precisa deixar no lugar, né? Que a gente precisa compreender que a gente vai ter que encontrar uma outra maneira de manter essa memória. Por exemplo, a própria contação de histórias, né? Se nós contássemos as histórias, e poderíamos contar histórias até com várias versões, mas se nós contássemos as histórias, né, essa história é parte de um museu, né, dependendo Sim. do olhar que nós tivermos. A gente está mantendo essa memória viva. Aí talvez nesse sentido a gente tem formas bonitas de fazer isso, né? Tem o cinema, tem documentários, tudo. Acho que a gente tem esse universo, né? Estou pensando aqui na que eles fazem, né? Os indígenas eles fazem isso através da oralidade, né? É isso que eles vão passando toda essa memória, né? Essa memória ela fica viva a partir daí. Agora, como que a gente faz essa memória? Porque tem uma parte que ele chega a falar disso, né? Das coisas bonitas, né? A gente quer ir para ver coisas bonitas, né? Quero olhar só coisas bonitas. Justamente, né? Porque acho que tem uma importância aí, né? Nessa beleza que ele traz. Né? É engraçado, porque exatamente, Ana, que nesse pedacinho ele fala
Os brancos podem mostrar o que quiserem em seus museus, mas não coisas vindas de fantasma. Aos fantasmas aí, Jussara. Enquanto estamos vivos, podem expor nossas imagens e objetos em suas cidades à vontade, para explicar a seus filhos como vivemos. Olha, aqui ele está dizendo, né, como que a gente deve, né, e assim ajudar a proteger nossa floresta. Mas ver dessa maneira cadáveres ressecados e objetos órfãos dos primeiros habitantes da floresta só pode me deixar infeliz e me atormentar. É algo muito ruim para mim. Que é o que ele fez quando ele aceitou ir para o desfile da escola de samba, o sambódromo. Ele achou que fosse, né, que era uma maneira bonita de mostrar a vida e a história do Zé Yanomami. Né? Então, ele faz isso com uma frequência muito grande. Né? Talvez um parâmetro ele possa ser o pensamento, quando o nosso pensamento, a atitude que nós vamos ter, ela é uma atitude dissociada dos outros seres vivos, né? E quando ela é uma atitude dissociada, acho que dissociada, uma atitude que tem uma raiz numa ideia de colonização. Acho que talvez isso possa ajudar, né, a gente a perceber o que cabe e o que não cabe. Né? Voltando lá na história do humano. Quem é que seria o governo, as entidades, né, governamentais, ou seria o povo tupinambá que deveria tomar a decisão de onde guardar o humano? Né? Se a própria comunidade dissesse, não, olha, nós queremos que isso fique em tal lugar, que fique no lugar que todo mundo possa ver, que a gente possa, né, me parece que o manto pode, né, em algumas situações, ser retirado, né, para rituais. Me parece que acabou ficando isso. Mas se a decisão fosse do povo tupinambá, ok, decisão do povo tupinambá. Né? Mas como é que eu decido a vida do outro? Sim. Teria que voltar a quem de direito, né? A quem de direito. Assim como as nossas coisas, quer dizer, se eu tenho algo que me representa, e isso, sei lá, tem uma importância, eu falo, olha, eu vou colocar isso a serviço do coletivo. Tudo bem, quando estou oferecendo, né? Pode ser uma memória, sei lá o quê. Mas aí não é uma invasão, não é uma, ninguém está chegando e está retirando, e está mexendo em algo que estava ali estabelecido. Né? O direito de fazer isso, né, é que nós nos apropriamos dele. E mesmo um manto que vai parar no museu tem que ser sob que o povo possa concordar com isso, né? Que o povo de direitos Yanomami possam concordar com isso, né? Aí tudo bem. Ele está falando de respeito, né? Está falando de respeito. Que é o que falta, né? Hoje em dia. Interessante, ele fala aqui, ó, me chamou a atenção, na página 434, ele está falando de Nova York, ele está falando dos desastres e da destruição, né, de colonos, fazendeiros, rios, lagos, aí ele fala lá embaixo. No entanto, mesmo sendo gente diferente dos brancos, temos bocas e olhos, sangue e ossos,
como eles. Todos vemos a mesma luz. Todos temos fome e sede. Todos temos a mesma dobra atrás dos joelhos para poder andar. Aí ele pergunta: de onde vem essa brutal vontade deles de destruir a floresta e seus habitantes? Parece uma pergunta tão... né? De onde? Mas se a gente for pensar, realmente, né? De onde vem essa ideia destrutiva, a ideia de destruir a floresta e os habitantes? E os seus semelhantes, eu acho que é isso que ele quer dizer. Quando ele diz todos nós temos joelho assim, todos nós temos olho assim, né? Da onde você tira essa ideia de destruir o seu próprio, né? Os seres que são iguais a todos os seres, né? Os humanos, né? Eu vou botar um primeiro ponto aí na busca da resposta, ou das respostas. Eu acho que não se reconhece, não tem muita identidade, acho que os seres não se reconhecem como iguais, nem mesmo os humanos. Que dirá os seres árvores, que dirá os seres formigas, que dirá o ser rio, que dirá o ser terra, que dirá... Assim, eu acho que não há um reconhecimento, as pessoas não são iguais a mim. Eu não sou igual a ninguém, ninguém é igual a mim. Eu não tenho, né, eu tenho uma disputa. Quer dizer, quando você, a gente está tendo agora, eu acho que é aí também, né, mas pelo menos aqui em Porto Velho, assim, tá uma coisa com beach tênis já há algum tempo. Todo mundo jogando beach tênis, né? E uma coisa que me impressionou muito no beach é que o tempo inteiro é campeonato. É um campeonato atrás do outro. E a pontuação dos campeonatos, elas são sempre das últimos 12 meses. Então, assim, eu tenho uma pontuação. Se esse mês eu não participar de nenhum campeonato, o último mês lá de 12, hoje passa a ser o mês primeiro. Eu perdi um mês lá atrás. Então, se eu ficar 3 meses sem participar de um campeonato, eu vou não ter nenhuma pontuação em 3 meses. Então, de 12, 13 eu já não tenho. Então, o tempo inteiro, as pessoas estão competindo em campeonatos. O tempo inteiro. Né? Dificilmente as pessoas jogam por prazer. E aí, vamos jogar um beat? Vamos jogar. Dificilmente. Porque tem um campeonato o tempo inteiro. Então, mesmo as pessoas que são amadoras, né, e a maioria, claro, tem os profissionais, mas a maior parte é amador, mas esses campeonatos fazem, você não tem o prazer de jogar por jogar com alguém, mas é sempre para pontuar nas confederações, nas federações, essas coisas, né? Então, assim, eu não sou igual, eu não vou para um jogo onde eu vou ter a mesma, vou só jogar, né? Teve uma competição, uma Olimpíada virtual, que foi muito interessante, que no final da Olimpíada os resultados foram apresentados, e eles foram apresentados em ordem alfabética. Então, um mês de Olimpíada, todo mundo que participou, ninguém ficou em classificação nenhuma. E uma pessoa perguntou para a pessoa que coordenava, falou assim, mas nós não vamos saber a classificação? Falou, não. Você, ao longo de um mês, você tentou melhorar o teu desempenho nas provas. Você não estava competindo com uma outra pessoa. Agora, se você quiser saber, você vai ter que pegar a listagem e você vai ter que colocar em ordem, né? Porque nós não vamos fazer isso. Eu achei muito interessante, porque o propósito era que todo mundo pudesse cumprir as provas e ver se vai ficando mais fácil, mais difícil e tal. Era uma brincadeira, um caráter lúdico. É lúdico. A proposta é ser lúdica. É lúdico. Né? Não competitiva.
Então, talvez esse seja um ponto, né? Assim, se a gente não se vê como igual, né, como seres vivos, de igual importância, por que que eu vou, né, me preocupar com isso? E um outro pontinho aí que eu colocaria, né, eu acho que principalmente em relação à mata, às árvores, a liberdade das árvores que crescem, né, do jeito com os galhos, a liberdade das árvores, ela é insuportável, insuportável. Então nós vamos ceifando, cortando, domando, nós vamos podando, como nós nos podamos, como podamos a nós próprios, como podamos as crianças, né? Como direcionamos, querendo saber o que elas vão ser quando elas crescerem, né? Sempre uma preocupação. Então, eu acho que a poda que é feita e você tem na mata, você não tem necessariamente uma serventia, né? Você tem, ela está aí. Isso é um outro item, não sei o que vocês acrescentam aí na tentativa de se aproximar de uma resposta. E dá para ver que eles não são vistos igualmente quando ele coloca na 433. Vamos acabar com esses índios sujos e preguiçosos. Ah, gente, é tão duro isso, né? Vamos tomar o lugar deles nesta terra, seremos os verdadeiros americanos porque somos brancos. Somos mesmo espertos, trabalhadores e poderosos. Olha aí, poderosos. Eu acho que é essa palavrinha que ajuda a pensar também numa outra aproximação aí de resposta. O poder, né? A posse, o poder, né? Sobre o outro. Então, gente, mas é de arrepiar, né? Hoje eu estava no carro e aí eu ouvi uma notícia de que o Trump, assim que ele assumir em janeiro, ele vai pôr não sei quantos mil soldados para segurar a imigração ilegal, vai voltar a fazer um muro e vai pegar a lei de 1700 e não sei quanto. Não, gente, quando ele fala uma lei de 1700 e não sei quanto, que ele vai atualizar essa lei para poder ir em cima dos imigrantes ilegais e botar todo mundo para fora. Bom, vocês podem imaginar, né? Eu ouvindo aquela notícia, eu falei, gente, o que vai acontecer, né? Porque é não vai sobrar ninguém nos Estados Unidos, todo mundo lá, na verdade, é um imigrante, não é? Ficam lá só os índios, os pobres indígenas que sobraram, porque eles são os únicos donos, de fato, da América. O resto tem que ir todo mundo embora, não é? Então, todo mundo que na América é um imigrante, tá? Mas as pessoas não conseguem. Mas daí vem isso, né? Vamos acabar com esses índios sujos e preguiçosos. Muda a palavra índio. Vamos acabar com esses imigrantes sujos e preguiçosos, que comem cachorro, que comem gato. Pelo amor de Deus. Desculpa. Não vamos falar de política, estamos falando de pessoas. Mas nós só falamos de política aqui. O tempo inteiro. O tempo todo, verdade, Beth. Nós só falamos de política, né?
Agora, mesmo. o nosso adoecimento, né, enquanto humanos, acho que passa por aí, porque acho que desde muito cedo, né, uma coisa que eu aprendi, a gente tem que gostar de quem gosta da gente. A gente tem que conviver, quer dizer, eu vou ter intimidade, eu vou na casa de quem gosta de mim, eu vou convidar para vir na minha casa quem gosta, de quem eu gosto, né? Eu não vou querer ir na casa de alguém que não gosta de mim. Se ela não gosta de mim, tudo bem, ela não gosta de mim, não gosta de mim, né? E que também é possível. Isso existe, E que também né? a pessoa sempre, Claro, ou alguém que não me conhece, né? isso. Só que o que essa necessidade, né? Essa idealização do que é você estar num país onde você tem uma fantasia X, de que nesse país você vai ser igual, quer dizer, que você vai ser aquela pessoa, sei lá, que vai ter nenhum problema com nenhum carro, mas que vai ter a estrelinha da Mercedes, né? Então, assim, a pessoa, ela quer aquilo. Quer dizer, a ideia, a base, né, o estopo, né, ele cada vez mais, assim, é mudar os valores e aquilo que de fato é importante. Então, a pessoa pode ter lá o Mercedes dela, mas se ela depender de ter o Mercedes, é um problema, Sim, né? Então, ela depende, ela pode até estar lá pelos Estados Unidos, né? Mas, assim, ela Sim. não querem ela lá, não querem ela lá. Nem ela fazendo o trabalho mais braçal, nem ela fazendo, nem ela vivendo super mal, né? Mas a pessoa tem projeta ali algo que aprendeu que deveria ser ou ter, né? Que é ser um consumista. E aí vem todo o sofrimento, né? Porque eu Sim. não olho para o que eu tenho, né? Eu não olho para a vida ao meu redor, né? Essa ideia, né, da pobreza, essa ideia da preguiça, né? Claro, né? Vocês conhecem um livro, como é que é o nome dele? É O Direito à Preguiça. Ele era o genro do Marx. Acho que é La Passada. Não. É aquela passada, não, acho que é La Passada o nome dele. Gente, é um livro ótimo. Ele fala, ele defende uhum, o direito à preguiça. E sendo o sogro do Marx é mais interessante ainda, né? sim, Porque, então, o direito, né, a ideia, quer dizer, a preguiça, ela não gera fortuna, né? A preguiça gera relações, gera, sei lá, gente bem-humorada. A preguiça em isso, criatividade. criatividade. Eu acho até que a O preguiça, ócio criativo, né? um ócio É, criativo, a preguiça precisaria ser revista, porque não é uma preguiça, mas é eu não estar me ocupando de fazer coisas, né, que economicamente são interessantes o tempo inteiro. sim, sim, E para corroborar isso que você está falando, na página 426, na barulheira de suas cidades, os brancos não sabem mais sonhar com os espíritos. isso. Também É gostei isso, disso. né? Na barulheira de Uhum, suas cidades, os brancos não sabem mais uhum, sonhar com uhum. os espíritos. Porque não dá, Então, eu acho que é um pouquinho aí mais adiante, que ele fala da dificuldade até de ter um pensamento, que a gente está tão contaminado o tempo inteiro com tantas coisas, né, que não consegue ter paz para sentir alguma coisa ou para pensar alguma coisa. E sonhar menos aqui ainda. meu pensamento fica irrequieto, é isso que você falou? É, Página 436, é isso aí. E meu peito apertado, não durmo bem. Só como coisas estranhas e vivo com medo de ser atropelado por um carro. Nunca consigo pensar com calma. É um lugar que realmente provoca muita aflição. Os brancos pedem dinheiro para tudo, o tempo todo, até para beber água e urinar. urinário eu achei ótimo, Aham, porque a gente paga, né, o uso do banheiro o tempo inteiro, né? paga. Imagina para ele como deve ter sido Imagina, estranhíssimo pagar para pagar fazer para xixi. usar. Aham.
Aham. Aonde quer que se vá, uma multidão de gente que se apressa para todos os lados, sem que saiba por quê. Ande-se depressa no meio de desconhecidos, sem parar e sem falar de um lugar para outro. A vida dos brancos se agitam assim o dia todo, como formigas, as formigas. Chiriná, como formigas, parece triste. Eles estão sempre impacientes e temerosos de não chegar a tempo aos seus empregos ou de serem despedidos. Quase não dormem e correm sonolentos durante o dia todo. É um monte de zumbi. Só falam de trabalho e de dinheiro que lhes falta. Vivem sem alegria e envelhecem depressa, sempre atarefados, com o pensamento vazio e sempre desejando adquirir novas mercadorias. Sempre, Então, quando sempre. seus cabelos ficam brancos, eles se vão e o trabalho, que não morre nunca, sobrevive sempre a todos. Depois, seus filhos e netos continuam fazendo a mesma A mesma coisa. Gente, capítulo 2 do curso de psicopatologia. Como enlouquecer, né? Como enlouquecer, né? Uhum, Ter, assim, uhum. transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, né? Isso. Uhum. Então, assim, é isso. Como detonar teu psiquismo. Como detonar o teu psiquismo em 2 lições. Né? Então, assim, ele tá dizendo isso. Eu acho que, assim, porque parece tão simples, né? Tão simples. E o tempo inteiro eu fico olhando, e mesmo no meu trabalho, eu fico pensando sempre como é que a gente lida com isso dentro do que a gente conhece, né? Dentro dos mecanismos, assim, que papel é o nosso. Nossa, desculpa, é que de repente apagou aqui. Apagou. A gente viu que alguma luz apagou aí. Não, apagou tudo aqui, é porque eu estou no fundo, eu estou na biblioteca aqui atrás, e de repente apagou tudo aqui. Eu tomei um susto, achei que fosse um apagão, mas não é. Então, como, né, fazer uma coisa aparentemente tão simples, como é que a gente trabalha isso dentro dos adoecimentos, né, Uhum. né? Ou será que a gente continue, talvez seja algo, né, eu acho que é a partir de tudo aquilo que o Jung nos deu e que outros teóricos também nos deram, mas a gente tem hoje um acesso, um conhecimento, uma informação diferente. A gente tem o que eles deram e a gente tem esse entendimento, todo esse pensamento, essa psicologia decolonizadora que, que precisa ser feita. Né? E eu acho que tem um desafio, qual é essa psicologia decolonizadora? Que talvez a gente fique muito no meio do caminho, né? No caminho dissociado, né? E se nós ficarmos dissociados, a, a psicologia que nós fazemos, ela também começa a adoecer, né? Porque ela não pertence mais àquilo, mas aqui é o quê? Ela não é mais, eu pelo menos não consigo. Eu não consigo pensar algumas coisas do jeito que eu aprendi. Aquilo é o meu estopo para o que eu tenho aqui. É todo o meu referencial. Mas não é só isso. Né? A gente tem outras coisas aqui. Né? A gente tem, por exemplo, talvez uma amplificação do consciente coletivo, né? A gente tem um outro entendimento de que a natureza de que a psique é a natureza, muito mais amplo do que até onde o Jung chegou. Acho que é um desafio, que pelo menos eu sinto isso todos os dias. Não dá para a gente dizer que o ambiente está diferente, o mundo está diferente, e não pensar que a psique está diferente também, né?
né? Não dá para dissociar que as cabeças funcionam de um jeito diferente, é, os estímulos são muito diferentes, né? Mas talvez nós continuemos trabalhando, Neuza, de uma forma muito parecida. Essa eu acho que é uma questão, né? Sim, Então, mas você está dizendo que a gente precisaria rever isso, né? Eu entendi que você está. sim, Eu acho que tem que rever, eu concordo com você. A sim. gente tem que rever, né? Rever padrões, rever paradigmas, rever, Isso, né? isso. Porque É. será que as crianças que a gente atende são as mesmas que são descritas lá há 100 anos atrás? Os adultos, as patologias, está falando das patologias, né? Está Sim. falando, né? São as patologias da nossa época, né? Uhum. TDAH, né? Todo mundo é hiperativo hoje em dia. Tem que estar. E a maneira de olhar para isso, né? Que é igual, não é? Mas a maneira de olhar e como conduzir é que também tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Sim, Uhum. sim. Uhum. Uhum. É. Me vem um pouco a psicologia arquetípica e o próprio Hillman mesmo, né? Tantas coisas que ele escreveu aí, tem um dos livros, aqueles 100 anos de psicoterapia e o mundo continua o mesmo, né? Acho que toca em algumas questões, né? Tem um outro trecho, não me lembro que livro que tá, mas que ele fala das cidades nervosas, ele vai caracterizando um pouco essa cidade, esse barulho, essa agitação, toca nesse ponto também. Eu fico pensando que é o que aproxima um pouco, assim, de uma leitura desse mundo que a gente está vivendo, né? Que atualiza, me parece que ele atualiza um pouco esse olhar. Pelo menos é o que me parece, né? Do que eu tenho contato, do que eu conheço dele, que mais traz. Desculpa, a gente tá uma barulheira aqui do lado. Então, mas Ouviram o barulho? não, Eu ouvi o barulho, mas. Ah, tá, é que eu tô perto da rua e tá, por isso que eu desligo o microfone, tá fazendo barulho, desculpa. Mas é isso, assim, acho que fico com essa impressão de que tem esse lugar aí que está falando algo que é novo nesse sentido, né? Que faz a gente olhar de uma forma diferente. Acho que a Gia ia falar, né, Gisela? Ia falar, tá pensativa. Não, eu estava pensando aqui que talvez o grande problema, que assim, eu sempre olho para o reino vegetal e animal como um todo, né? Para tentar entender a sabedoria que tem esses reinos. E assim, eu acho que o grande problema, na minha opinião, é tudo que é mono, tá? Desde a monocultura até as religiões que cultuam só um Deus. Tá? Você estava falando do Hillman, né? E a gente não pode esquecer que a psicologia arquetípica é politeísta. Né? Essa é a grande diferença, inclusive, da psicologia analítica, né? Não digo todos os junguianos, mas muitos junguianos se pegam com Hillman porque para ele não tem esse self, que é o todo-poderoso regulador da psique. Né? Eu acho que tudo que é mono, ele vai, para se manter assim, fazer uso, e vai desejar e fazer uso do poder. Ele vai querer se sobrepor a todos os outros, né? Então, eu acho que quando a gente se debruça
sobre um livro como esse, né, onde tudo que você encontra aqui é a diversidade, e tudo que você não encontra aqui é algo que seja único, mono. Né? Então, eu acho que esse é o grande problema, porque, na verdade, as pessoas, né, monoteístas, elas, quando a gente lê aquele livro Caliban e a Bruxa, Caliban e a Bruxa, a gente vê, né, como a semente ali, né, do capitalismo, e por que as bruxas foram queimadas na fogueira, né, que eram mulheres que tinham essa conexão, né, com as plantas, com os animais, com o clima, então, assim, o monoteísmo, para mim, né, é o que, na verdade, fez com que o capitalismo ganhasse força, porque é no acúmulo, né, da mercadoria e no acúmulo de bens e de capital é que eu ganho poder e eu vou ser aquele que está no topo, né? É o Deus, é o self, sei lá quem, mas é quem está no topo. Né? E o politeísmo, né? Ninguém está no topo, né? Cada um tem a sua importância. Então, a meu ver, eu acho que esse é o grande problema, o mono. Né? Então, não sei o que vocês acham disso. Eu penso de um jeito muito parecido. É. Parecido. Todo mono é estéreo. Né? Tudo que é mono é estéreo. Uhum. Porque não fertiliza, né? Porque É. fica num polo só, né? Hum. E não admite o outro, né, Giselda? Não admite um segundo, um terceiro, diversidade, né? Narciso acha feio o que não é espelho. Né? É. Né? A gente olha, né, a gente olha para a floresta, gente, é incrível, né? Tudo bem, a gente sabe que também tem florestas a floresta das coníferas, né, que são de climas mais frios, né, mas a gente sabe também que nessas florestas a vida não é tão pungente como a vida é nas florestas tropicais, né? Com essa diversidade incrível, né? Em lugares muito frios, muito gelados, as plantas tiveram que se adaptar, né? E não puderam ter essa diversidade, né? Que nós temos aqui, né? Na região equatorial, na subtropical, na tropical, né? Então, eu acho que é só olhar para tudo isso, né? Está ali a sabedoria estampada, né? Está dizendo o que a gente precisa fazer, mas se faz justamente o contrário. Né? Eu acho que as religiões, não é à toa que as religiões monoteístas, né? Todas elas têm guerra. Vocês já repararam nisso? Né? Todas as guerras santas, as guerras, então a gente vê, né? Todas guerreiam pelo poder. O meu E o Deus, controle. Né? e pelo controle. O meu Deus que é o Deus verdadeiro, né? Sabe? Então, tá difícil, né?
Eu vejo assim, a consciência, né, de muita gente se transformar. Muita gente olhando para essa sabedoria, né, quando a gente vê as pessoas preocupadas com uma nova forma de cultivo, né, da agrofloresta, do respeito a essa diversidade, da vida em harmonia, até mesmo com as formigas, com os insetos, né, a importância de cada um desses insetos. Então, você não usa mais pesticidas, né, você procura buscar um equilíbrio, né, porque o equilíbrio é isso, é você permitir que tudo que existe, porque tudo que existe tem uma importância, né, tenha lá um lugar, tem o seu valor, e nada vai fazer mal para nada, né? É só um mono que começa a fazer mal para tudo, né? É que aí entra, né? Acho que uma outra coisa que também é conhecida nossa, que é o capital, porque, Sim. né? Aí você tem, enfim, um- uma produção, né? A pessoa ela compra o pesticida, aí ela tem que ter o grão daquela empresa, porque aquele grão aí aquela empresa ela recebe uma parte do que você planta, porque o grão é dela, e aí você usa o produto dela para que aquele grão cresça e fique bonito, entra na ideia de beleza que a gente tem, né? De que a fruta bonita ela é lisa, né? É uma ideia que não aceita nenhuma rasura, né? Nada pode ter rasura, né? Tudo tem que ser igual, todas as frutas são iguais, né? Padrão é mono, né? O padrão é mono, é sempre igual. E aí eu queria, tem um trechinho aqui que eu acho, não tem nem o que comentar, mas só para ler, e que ele está falando das cidades, né? E das casas que são altas e belas. E aí ele fala assim, mas as bordas estão em ruínas. As pessoas que vivem nesses lugares afastados não têm comida e suas roupas são sujas e rasgadas. Quando andei entre eles, olharam para mim com olhos tristes. Isso me deu dó. Os brancos que criaram as mercadorias pensam que são espertos e valentes, mas eles são avarentos e não cuidam dos que entre eles não têm nada. Como é que podem pensar que são grandes homens e se achar tão inteligentes? Não querem nem saber daquelas pessoas miseráveis, embora elas façam parte do seu povo. Rejeitam-nas e deixam que sofram sozinhas. Nem olham para elas e de longe apenas as chamam de pobres. Chegam até a tirar deles suas casas desmoronadas. Obrigam-nos a ficar fora, na chuva, com seus filhos. Devem pensar: moram em nossa terra, mas são outra gente. Que vivam longe de nós, catando sua comida no chão, como cães. Nós, enquanto isso, vamos aumentar nossos bens e nossas armas sozinhos. Fiquei assustado de ver aquilo, né? Quer dizer, esse valor, né, das coisas, a ideia de que a gente, né, de que a gente não vive sozinho. Acho que o exercício, né, mesmo, né, as comunidades temporárias, como o Ailton fala, da gente, talvez um caminho, né, e que a psicologia também possa pensar, é da gente aprender a trabalhar em comunidades temporárias, né, cada vez mais, quer dizer, ler o livro, né, a gente pode ler sozinho, mas a gente lê o livro juntas e ouvir, se ouvir, né, e aprender e perceber as nossas semelhanças e diferenças também, quer dizer, o quanto, esse é um exercício, os nossos valores, eles vão
se transformando a partir daí, né? Então, a vivência com o outro, a convivência com o outro, que talvez faça com que, né, a gente mantenha a estranheza de ver uma pessoa morando, né, num lugar, no meio da rua, né? E aí a gente chega em casa e a gente entra e tem casa, né? Tem teto, tem ar-condicionado. Acho que a pobreza tem que nos incomodar e talvez a gente precise dar alguma resposta para a pobreza, né? E trazer isso no nosso dia a dia, né? Assim, eu falo do nosso trabalho, né? Nessa psicologia, né? Não é possível a gente continuar acomodado, né, com a pobreza. Ah, e assim, o último capítulo do livro de psicopatologia, né, meu ponto de vista, né, ele fala assim, esta é uma outra terra, não posso me deixar levar pelo medo, ou os brancos vão achar que eu enlouqueci. Né, eu falei, caramba, né, quantas vezes ou quantos enlouquecimentos eles não vêm pelo medo. Né? E aí ele vai tentando se acalmar. Eu acho que esse é outro capítulo do livro de psicopatologia que a gente está escrevendo aqui, né, para o final. Gente, chegando a hora da gente para casa, né? Tá bom, Beijo, querido. gente. Tchau, gente. Beijo, Boa noite. tchau, tchau. Descansa. Boa noite Tchau, para tchau. Todo todas. mundo. Tchau.